Meus queridos acompanhantes do nosso canal, que aproveitam aí nossas aulas nesse nosso momento de pandemia aí para estar cada vez mais se tornando fera aí nos estudos na língua portuguesa, na compreensão de texto. Hoje trazemos mais uma novidade aqui para vocês, né? Vamos estudar especificamente um gênero, o poema hoje, né? Quais são os elementos, quais aspectos, né? Que nos levam a identificar um determinado texto, né? Como poema, identificá-lo o gênero como poema, né? E aproveitando isso, nós vamos trabalhar especificamente com a finalidade e o assunto dos poemas, né? A finalidade do poema está muito ligada à questão emotiva, mas ela tem algumas finalidades mais específicas, além da finalidade geral, né? Que eu poderia dizer assim, uma finalidade geral e uma mais específica, né? Que seria outros tipos de objetivos e função social desse texto, tá? Como também a identificação do assunto no poema, já que se trata de um texto, de um gênero muito subjetivo, com a linguagem muito poética, né? A linguagem muito figurada. Então, muitas vezes o assunto se torna um entrave para que o leitor possa identificar, né, o real assunto de um poema, tá certo? Então, primeiro vamos tratar do gênero, né? Poema, né? Então, eu peguei esse texto aqui, Imaginação, do Elias José, que diz o seguinte: se eu pego a inventar, vassoura vira cavalo, chuchu vira boizinho, banana vira lua, garça vira bailarina, minha mãe vira santa, meu irmãozinho vira ET, minha cidade vira céu, qualquer rio vira mar, lambari vira tubarão, urubu vira avião, a lavadeira vira sereia, eu viro o sapo e viro o príncipe e a Aninha vira Cinderela, ok? Então, dentro desse texto, vamos primeiro tratar do gênero poema, tá certo? Primeiro elemento, estrutura poética, né? Então, a estrutura poética é aquela estrutura que nós não temos a paragrafação, ou seja, o texto em prosa, que ele é paragrafado, com os parágrafos, cada parágrafo é uma ideia. Diferente dessa estrutura, nós temos a estrutura poética, que é uma estrutura que nós temos versos e estrofes, né? Esses versos são cada linha dessa do texto, as estrofes é o conjunto desses versos, no caso desse poema aqui, nós temos apenas uma estrofe, foram todos juntos numa única estrofe, mas nós temos poemas com 3 estrofes, com 4 estrofes, com 5, com 6, ou seja, não há um padrão do quantitativo de estrofes para um poema, né? Como também o poema, gente, ele se torna um pouco diferente da poesia, porque o poema ele veio quebrar muito aquela questão clássica, do tradicional, da poesia, né? Então o poema veio também para quebrar alguns modelos, né? Então o poema não existe uma estrutura fixa, né? Existe sim no poema os versos e estrofes, né? Tá certo? Dentro de uma estrutura poética, ou seja, o texto não é paragrafado, tá? Ele é apenas em linhas, tá certo? Dentro dessa questão de que o poema ele não apresenta uma estrutura padrão, né? Então nós temos nos poemas as presenças ou não das rimas. No caso desse nosso poema aqui, Imaginação, nós temos rimas, ó. Boizinho, bailarina, né? Nós temos várias formas aqui, né? Que nós vamos encontrando as rimas que são as coincidências na parte final do som de cada palavra. Tá certo? Então, um exemplo claro aqui, boizinho, bailarina. Então, ele é um texto que tem essa questão da rima, mas se você vê outras partes das estrofes, já não se preocupa tanto com essa questão da rima. Então, é um texto no qual o poema que ele não se prende muito a tradicionalismo de regras, tá certo? Só para aumentar aí a noção de vocês do poema, quando nós temos o poema sem rimas, nós dizemos, né, que nós temos os versos livres, né? Por que são livres? Porque eles não estão amarrados pela rima, pela finalização de cada sonzinho final de cada palavra, tá certo? A linguagem expressiva do ser, né? O que é essa linguagem expressiva do ser? Quem constrói o poema está deixando o que tem de dentro vir todo afora, né? Então é um sentimento que vem de dentro, né, daquilo que eu quero expressar. Tanto eu posso fazer um poema daquilo que eu estou sentindo, como eu posso fazer um poema
pensando também no que o outro está sentindo, e aí eu transfiguro o que é que seria se fosse eu, né? Ou uma situação se fosse eu daquela situação. Então, é uma forma bem expressiva, né, de se colocar o texto. A essa linguagem bem expressiva do ser, nós chamamos de eu lírico, né? Então, o eu lírico é o ser da expressão do texto, né? Não é o autor do texto. Então, o eu lírico aqui não é o Elias José, mas o eu lírico aqui é quem o Elias José está trazendo de dentro para fora, né? A quem ele está representando, é a ele mesmo, é a outra pessoa que ele viu e imaginou a expressividade, tá bom? Subjetividade, ou seja, nós temos objetividade, nós temos subjetividade. O que é objetividade? Eu estou vendo agora esse meu notebook. Subjetividade, eu posso sentir que esse notebook ele é muito importante para mim. Ele faz parte do meu coração, sou apaixonado por ele, eu estou sendo subjetivo. Agora eu sei que ele me ajuda nas minhas aulas, então eu estou sendo objetivo. Então, subjetivo é quando eu deixo o meu coração se abrir. É quando algo vem de dentro para fora, subjetivo, tá? Então, todo poema, ele traz presença de subjetividade, tá certo? Ele não é, por exemplo, uma notícia, que ela precisa ser objetiva. Não é uma receita de uma comida, que ela precisa ser objetiva, tá? É um texto de subjetividade, assim como uma fábula também, né? Tá? Temática variada, ou seja, o poema pode abranger qualquer tipo de temática. Pode falar do planeta, pode falar do amor, pode falar da minha rua, né? Pode falar de um objeto. Então não tem uma temática muito voltada, né? Então é livre a temática, muito variada, certo? A finalidade está sempre ligada à capacidade emotiva, ou seja, a finalidade desse tipo de texto está sempre ligado à emoção, tá? Então, por isso que sempre a gente coloca aquela ideia, emocionar o leitor, né? A finalidade é uma finalidade bem geral, mas lembre-se que essa capacidade emotiva, ela se detalha, ela se especifica, né? Então, eu quero essa capacidade emotiva a partir de quê? Tá certo? Então, é isso que a gente precisa pensar. Agora, nós vamos ver 4 poemas aqui e vamos trabalhar algumas situações em cima dele, tá bom? Vamos lá, vamos a esse primeiro poema. O título dele é O Que Disse o Passarinho. Esse poema é do José Paulo Paes. Um passarinho me contou que o namoro do tatu e da tartaruga deu um casamento e fazer dó. Cada qual ficou morando na sua casa em vez de morarem numa casa só. Um passarinho me contou que a ostra é muito fechada, que a cobra é muito enrolada, que a arara é uma cabeça oca, e que o leão marinho e a foca, xoxô passarinho, chega de fofoca, tá? Então vamos logo à finalidade desse texto, ou seja, esse texto o autor, quando fez, né, pensou em quê? Ele ia servir para o leitor em quê, né? Então vamos lá. Então, esse texto ele tem a finalidade de narrar, por quê? Porque nós temos a história do passarinho contando histórias, né? E esse passarinho é diferente, por quê? Porque esse passarinho fala dos outros animais, né? Então, vejam que, através de um aspecto bem emotivo, ele quer narrar essa história desse passarinho, né? A história de um passarinho bem diferente. Então, assim, quebrando um pouco o paradigma só daquela questão emotiva. Então eu posso muito bem pegar a narrativa e tirar ela do formato em prosa, ou seja, tirar ela paragrafada e torná-la numa forma em poesia, né? No caso, transfigurando aqui para o poema, tá? Então a finalidade aqui é de narrar uma história de um passarinho diferente. Por que narrar a história? Porque tem todos os aspectos de uma historinha, de uma narrativa, tá certo? Aqui. Vamos ver com relação ao assunto. Então, dentro do texto, eu vejo que o passarinho sempre dizia algo sobre todos os outros animais, não é? Ele dizia algo sobre o tatu e a tartaruga, como é que foi o casamento. Ele diz algo da ostra, ele diz algo da cobra, da arara, enfim. De cada animal ele vai falando um pouco, não é isso? Então, assim, o que a gente precisa ver aqui? Que esse passarinho sempre fala algo de outros animais. Então, dentro do texto, isso está muito frequente. Então, se está muito frequente, é porque
dentro de um resumo do texto eu fosse fazer, eu iria chegar a isso aqui. Então, dessa forma, eu vou tendo subsídio para identificar o assunto desse texto, que seria o quê? Um passarinho fofoqueiro. Ele sempre fala dos outros passarinhos, e bem no final diz aqui, ó, xoxô passarinho, chega de fofoca. Então, o que é que ele fazia? Fofoca sobre quem? Os outros animais. Então, o assunto específico do texto é um passarinho fofoqueiro, né? Contava fofoca dos outros animais. Vamos a esse outro poema. Não tenho medo de nada, não tenho medo de nada, eu sou valente de fato. Nem de susto, nem de escuro, nem de injeção, nem de rato, nem de sapo ou lagartista, nem de fantasma ou assombração. Eu sou menino sem medo, corajoso e valentão. Então, discutindo primeiro a finalidade desse poema, né, a gente chegaria o quê? De uma expressividade sobre o sentimento de quê? De coragem de um menino. Por que de coragem, Leandro? Vamos lá. Então, como é este sentimento de coragem? Ou seja, ele já diz que não tem medo de nada, que ele é valentão de fato. Então, nem de susto, nem de escuro. Criança tem medo de escuro? Sim, porque aqui já fala de um menino, né? Tá certo? De injeção, nem de rato. Ó a questão da injeção, né? Nem de sapo ou lagartista. Fantasma ou assombração. Eu sou um menino sem medo. Sou corajoso e valentão. Então, a finalidade desse texto é expressar esse sentimento dessa criança, né? Que, na realidade, essa criança não é o Pedro Bandeira. É o eu lírico da expressão aqui. Então, a finalidade se restringe a isso, tá certo? Vamos ao assunto. Vamos aqui. Eu tenho nesse texto, esse menino tem coragem de enfrentar tudo que dá medo em outras crianças, não tem? Escuro dá medo em criança, rato dá medo em algumas crianças, injeção dá medo em quase toda criança, susto, sapo em quase toda criança, fantasma e assombração, criança morre de medo, né? Então, o que é que tem aqui? Esse menino tem coragem de enfrentar tudo isso, porque aqui ele está dizendo isso, né? Então, isso nos remete àquela ideia de um assunto. Um menino de muita coragem e valentia. Isso até se repete aqui, ó. Eu sou um menino sem medo, corajoso e valentão. Certo que o poema ainda segue, viu, gente? Eu recortei aqui só para didaticamente eu estar falando para vocês. Mas ele vai continuar falando nessa linha de outras coisas, de outros aspectos, de outras situações em que crianças têm medo e essa criança não tem. Por quê? Porque ele é corajoso e valentão, na expressividade dele, na concepção dele de eu lírico. Lembrando que não é o Pedro Bandeira, né? É uma criança, né, que pode ter sido o Pedro Bandeira, mas que pode o Pedro Bandeira ter imaginado esse tipo de criança, tá? Então o assunto seria um menino de muita coragem e valentia. Nosso terceiro texto, esse poema sobre o racismo, né? O assunto não, o título, o racismo. Branco ou preto não interessa, o que conta é a amizade que se expressa. O que interessa é o amor, porque eu realmente nunca liguei à tua cor. Todas as cores do mundo tu podes ter, mas a cor do teu coração igual à minha você vai ser. O que importa é a paixão e o sentimento que sentimos um pelo outro, porque na minha vida o racismo está morto. E o poema continua, né? Eu recortei aqui, fragmentei, tá? Então, pensando na finalidade desse texto, ó, é uma finalidade emotiva, né? Porque eu começo a pensar nas pessoas de cor, como que elas são tratadas aqui enquanto eu vou lendo, a expressividade vai me levando a esse mundo, né? Só que muito mais do que isso, a finalidade é criticar o racismo das pessoas. É fazer uma crítica a como as pessoas são racistas diante de pessoas de cor, diante de pessoas pretas, né? Diante do racismo que vai representar tudo isso. O racismo vem de raça, né? Então é alguém que privilegia tipos de raça, né? Certo? Então se eu privilegio o branco, então estou sendo racista porque não estou tratando todos iguais, né? E o texto diz, ó, mas a cor do teu coração igual à minha vai sempre ser, né? E aí esse eu lírico parece ser alguém negra, né? Pela expressividade, parece que é alguém que sofreu um tipo de racismo e está expressando aqui o seu sentimento diante disso.
E para isso ela faz uma crítica às pessoas que cometem esse tipo de situação. Aí eu tenho palavras aqui bem representativas, branco ou preto, ó, cor e racismo. Todas elas estão dentro do mesmo significado, que a gente chama campo semântico, né? Branco com preto, né? A oposição. Cor é a cor racial. Racismo é quem tem preferência por raça, né? Determinado tipo de raça. Então, nesse caso, essas palavras são bem representativas para identificar o meu assunto, ó, que é o quê? A amizade, o amor, a paixão são maiores que o racismo, porque na minha vida o racismo está morto. O que na minha vida está vivo? A paixão, o amor e a amizade, né? Então o assunto do texto liga-se a isso, né? O racismo o amor, a amizade, a paixão é muito maior do que o racismo. O racismo está fora de concepção. Então o assunto está muito ligado à ideia do racismo. Vou trazer esse último poema aqui, que é um poema já bem contemporâneo, poema do Ferreira Goulart, né? Deixei a fonte aqui do Manuel Bandeira, mas é Ferreira Goulart, tá? Que é um poema no qual alguns autores tentam fazer a representação de algo ou de uma situação com o próprio poema, tá? Então, tem os poemas concretos, que através da disposição das palavras formam uma gravura, uma imagem, que é o que seria o tema, né? E há poemas em que a disposição das palavras fazem remeter a algo, fazem o leitor imaginar algo que estaria ligado aqui, tá? Então, trem de ferro, café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim. Voa fumaça, corre seca. Aí, seu foguista, bota fogo na fornalha, que eu preciso muita força, e aí continuaria ainda o poema. Você viu que a minha leitura eu precisei fazer diferente agora, né? Justamente porque eu já tenho a ideia da temática. Então, a maneira como foi colocado aqui as palavras, como eu volto aqui também, ó, voltando à ideia do poema, como ele não tem uma forma fixa, né? Vocês estão vendo aqui que tem versos maiores, versos menores, né? Os poemas todos aqui vocês já viram que tem poemas com 3 estrofes, com 3 versos em cada estrofe, com 4 estrofes, então tem 4, 5 versos em cada estrofe, tá? Aqui é uma única estrofe, né? Com vários versos. Então, olha só. Qual a finalidade desse texto, né? O autor, que é o Ferreira Goulart, não é o Manuel Bandeira, que eu acabei esquecendo aqui, ele quer representar o movimento de um trem. Por isso que o título já vem Trem de Ferro. Olha aqui como é o barulhozinho da locomotiva. Café com pão, café com pão, café com pão, que é como se fosse o barulho, né? O segmento, o movimento do trem, né? Então, quando ele faz essa repetição aqui, esse paralelismo aqui, né? Que é a repetição com a mesma estrutura, com as mesmas palavras, então ele está querendo fazer o quê? Ele está querendo, a partir daqui, já dar a ideia para o leitor que ele tem que se remeter ao barulho do trem no seu movimento, né? Então, ao todo, ele quer representar esse movimento do trem, a finalidade, né? Vejam a questão do assunto. Como eu já disse, o título, Trem de Ferro, então já dá pistas muito interessantes. Depois vai falar do maquinista, quem é o maquinista, quem controla o trem, desculpem. E a repetição do termo café com pão. Então, tudo está ligado à ideia do trem. O maquinista controla o trem, café com pão é o barulho e o movimento do trem, e o título é Trem de Ferro, né? Então, nós teríamos que assunto, o movimento do trem. Qual o assunto aqui, geral aqui desse texto, né? Desse poema? O movimento do trem, tá? Ele quer representar isso, então o assunto está ligado a isso. Como eu disse a vocês, tem que ter cuidado. O poema, o assunto não fala em nada de movimento, mas o movimento do trem é muito forte aqui nas ideias, na forma que o poema foi transfigurado para cá ou foi estruturado aqui. Tá certo? Agora é com vocês, né? Diante dos poemas que vocês tiverem aí por atividades e leituras, pensem sobre essa questão da finalidade e do assunto desse gênero poema, tá? Um abraço, espero encontrá-los em breve.